Meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um programa de histórias para pensar e arrasar que a TV Canção Nova tem a caridade de levar até vós. Caridade? Sim, trata-se de uma obra enorme de caridade. Muitas das vezes nós associamos a caridade a um bem financeiro, a alguma coisa que se dá, a uma esmola qualquer, mas a caridade é muito mais do que isso. A caridade é, sobretudo, o amor. Deus caritas est. Deus é caridade. Deus é amor. Por isso estamos a ver que a caridade é algo muito sublime, muito elevado, algo que se confunde com o próprio Deus. A caridade não é uma ideologia, vamos chamar-lhe assim, que reivindica o amor. Todas as ideologias humanas pecam muitas das vezes até por exageros, excessos, fanatismos. Entretanto, a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, é aquele que vem de Deus. É aquele do próprio Deus. É o amor com que Ele nos amou, é o amor com que Ele nos chama a amar. Antigamente, antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio paganismo tinha muita dificuldade com isso da caridade. Aliás, obras caritativas praticamente não existiam. Mesmo aquilo que poderíamos chamar de filantropismo praticamente não existia. O paganismo não tinha conhecido aquela caridade que o cristianismo veio a trazer. Bastaria dizer-se que Zenão e os estoicos, era toda uma filosofia grega do pórtico, que era o lugar mais ou menos onde ensinavam aquela doutrina, onde Zenão ensinava os seus discípulos. Ensinava que para dar esmola a alguém devíamos dar, mas sem compadecimento. Mais ou menos dar como quem diz, bom, eles têm que se alimentar, se eles morrerem aqui nas nossas ruas são uma tragédia, vão cheirar mal esses maltrapilhos, por isso nada como lhes dar uns trocadinhos, mas dar sem se compadecer, sem a compaixão. Ora, isso é caridade? Não é. Está a dar uma esmola, está a dar um bem financeiro, pode dar até um pedaço de pão, mas não dá aquilo que é o principal e que aquela pessoa, mais do que qualquer outra coisa, necessita, e que é o amor. O amor é caridade, e a caridade é o amor. Muitas das vezes, se nós damos uma esmola, mas não temos um gesto compassivo, um olhar bondoso, um bem, uma palavra amiga que podemos transmitir, ficamos pela coisa material. Certa vez, ia uma senhora ao cinema com os seus filhos. Era uma artista. Eu li isto até, imagine, num livro de Paulo Coelho. E ela ia ao cinema com os seus filhos, levando apenas uns trocadinhos para comprar os bilhetes de cinema e para um lanchinho. Não levava mais dinheiro do que aquilo, nem cartões. Foi despreocupada ao cinema. Entretanto, parou num semáforo. O sinal estava vermelho. Ali ao lado, ela viu um pobre que jazia no chão. Escutou então uma voz interior que lhe dizia: vai, abre a porta do teu carro e dá o teu dinheiro ao pobre. Ela tentou abstrair-se daquela voz, ao mesmo tempo atenta ao semáforo, ao sinal que podia abrir. Ela não sabia o que fazer, mas aquela voz interior era tão forte. Ela não aguentou. Pediu desculpa aos filhos, certamente já não podia ir ao cinema, tinha que voltar para casa. Abriu a porta do carro e deu o dinheiro àquele homem. Aquele homem, ao ver aquela senhora que lhe dava aqueles trocadinhos, sem entretanto ter pedido o que quer que fosse, disse-lhe:
tocado pelo gesto dela. Minha senhora, sabe, hoje é o meu dia de anos. E eu fiz uma oração a Deus e disse: ó meu Deus, se tu realmente me amas, dá-me um gesto, uma prova desse amor que tens por mim. Esse foi o momento em que a senhora apareceu e me deu estes trocadinhos. Eu quero agradecer-lhe. Através de si, eu tive uma prova de como Deus me ama. Foi o melhor presente neste meu aniversário. Estão a ver? É o amor. Não foi aquele trocadinho que deixou o homem verdadeiramente feliz. Foi esse gesto concreto, reflexo do grande amor que Deus tem por cada um, sobretudo os mais pequeninos. Pois esta semana nós celebramos um gigante da caridade que foi tão gigante na caridade como foi pequenino na humildade. São Vicente de Paulo, um gigante, no sentido em que, inspirado por ele, nasceram várias obras, as Filhas da Caridade, as Conferências de São Vicente de Paulo, mas um homem que ao mesmo tempo se preocupava com aquelas pessoas do interior, às quais por vezes não chegava uma palavra amiga, não chegava a fé, não chegava a ajuda, e assim fundou os Irmãos Lazaristas. São Vicente de Paulo sofreu muito. Chegou até a ser levado como escravo pelos turcos, isto no século XVII. Sim, porque muitas das vezes nós associamos a escravidão somente ao povo africano. Mas reparem, os turcos, os piratas turcos, escravizavam todos aqueles barcos com europeus que eles pirateavam e aprisionavam no Mediterrâneo. Assim, São Vicente de Paulo foi vendido. Um homem que era sacerdote e que de repente se viu impossibilitado de poder exercer o seu ministério. Foi vendido inicialmente a um homem que até era um químico. Depois, esse químico, tendo falecido ou por alguma situação concreta, acabou por revendê-lo de novo a uma família de camponeses, nos quais o chefe de família era um antigo cristão, casado com várias mulheres. Tinha abandonado o cristianismo e tinha adquirido os hábitos daquelas terras. Ora, São Vicente de Paulo fazia humildemente o seu trabalho e, enquanto trabalhava nos campos, cantava os cânticos cristãos que ele não tinha abandonado e cantava ao seu Deus, louvando-o, despreocupado, entretanto, com aquelas agruras da vida, pois o que Deus havia permitido que fosse para a maior glória dele. Pois uma daquelas mulheres escutou-o a cantar, interessou-se pelo cântico e São Vicente de Paulo começou então, caridosamente, a ensinar-lhe a doutrina. E ela até pensou: mas o quê? O meu marido abandonou uma doutrina tão bela, abandonou o vosso Jesus para vir para aqui assim, mas que coisa! Pois bem, o que é certo é que aquele homem acabou por voltar à religião cristã e a devolver São Vicente de Paulo, que voltou e depois a sua história continuou, uma história sempre de serviço à Igreja, ao Papa, chegou a ser capelão até dos reis na época, mas também, e talvez sobretudo, de serviço aos pobres. São Vicente de Paulo é assim um exemplo da caridade, um exemplo do amor que ele devotava às necessidades daqueles que necessitam da misericórdia, daqueles que necessitam da nossa ajuda concreta. Meus irmãos e minhas irmãs, é de caridade também que terminemos com uma oração ao Deus caridade, uma oração ao Deus de amor. Meu Senhor e meu Deus, Tu és amor
E eu sei que quanto mais eu te amar, muito mais eu vou ser um reflexo desse teu amor. Um reflexo concreto para todos aqueles que me rodeiam, um reflexo para os homens que têm necessidade de mim. E são tantos neste mundo, Senhor, aqueles que estão abandonados. São tantos aqueles que não têm uma palavra amiga. São tantos aqueles que não são objeto de amor. São tantos aqueles que necessitam de mim. A messe é grande e aqueles que te amam verdadeiramente são poucos. Enviai, pois, gente amorosa, ardorosa, fervorosa, que possa realizar a tua obra concretamente neste mundo, concretamente nos mais necessitados. Ensinava-nos São João Paulo II que a Igreja tem uma opção preferencial pelos pobres. Ele até dizia preferencial, mas não exclusiva pelos pobres. A todos a Igreja quer ver no céu. Por todos a Igreja se interessa. Por todos, meu irmão e minha irmã, também se deve interessar e por todos se deve preocupar. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude a exercer sempre a caridade com gestos concretos de amor por aqueles que mais necessitam. Obrigado pela sua benevolência e pelo seu amor que demonstrou em aturar-me ao longo destes cerca de 12 minutos. Foi mais um programa de histórias para pensar e arrasar. Conto consigo para o próximo. Até à próxima, se Deus quiser.